Você sabe quanto você pode lucrar por somente antecipar a necessidade que você vai ter um momento? Parece um pouco esquisito, mas se você parar para pensar, daqui 2 anos você provavelmente vai querer trocar o seu carro, ou então você vai querer comprar um imóvel, fazer um investimento imobiliário, ou então você vai querer comprar um terreno para construir, para poder vender, enfim. Muitas pessoas deixam para pensar em como vão fazer isso somente quando chega em cima da hora. E é por isso que elas acabam pagando muito caro para ter um patrimônio, porque elas ficam dependendo do banco. Então, se você conseguir se antecipar através, usar o consórcio como uma ferramenta de alavancar patrimônio, não só como mais uma forma de comprar o seu bem, você consegue lucrar e muito nessa operação. Eu vou te mostrar nesse vídeo detalhadamente como que funciona o consórcio como investimento e como que você pode utilizar ele para alavancar seu patrimônio. Então, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, por que o consórcio ele vai te dar lucro? Por que o consórcio é uma ferramenta de investimento? Para isso, a gente precisa entender qual que é o cenário econômico atual quando se trata da parte de financiamento imobiliário. Como que está a taxa de juros? A parte que eu gravo esse vídeo, aqui no Brasil, a taxa Selic, que é a taxa base de juros, ela está em 14,5%, que é uma taxa de juros um pouco alta para a parte do financiamento. Vou mostrar para você uma reportagem de como que ficaria para financiar um imóvel de R$ 400 mil quando a Selic ainda estava 9,25%. Presta bem atenção aqui nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês. Como que ficaria para financiar o imóvel nessa reportagem? Da taxa básica de juros são sentidos no aumento da prestação mensal e a Giane Guerra nos conta aí de quanto vai ser esse impacto, Giane. Oi, Dani, já está sendo. Para ter uma ideia, taxa de juros Selic, que é o Banco Central que define, e ele usa ela para controlar a inflação, estava em 2% no início do ano passado. De lá para cá ela subiu para 9,25%. Isso mexe em todas as operações de crédito, mesmo o financiamento imobiliário, que tem um juro baixo, só que ele incide em cima de um valor alto, que é a prestação, que é um imóvel, e durante muito tempo o brasileiro ele financia imóveis por décadas, então ele tem um efeito bastante forte. Vamos entender, quando a taxa de juro, referência da economia, estava em 2%, a taxa de financiamento imobiliário, em média, o custo dele estava em 7,5%, segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Agora que a Selic subiu para 9,25%, o financiamento imobiliário subiu menos do que a Selic, mas com uma diferença bastante grande na prestação, subiu para 11%. Para ter uma ideia, na parcela do financiamento, qual é o efeito disso? Considerando que o valor financiado seja de R$400 mil, dá uma diferença de R$ 1.500 por mês, Dani. Por mês. A parcela subiria de R$ 3.000 para R$ 4.500, segundo a Associação de Planejamento Financeiro. E o impacto disso no valor final do imóvel, quando a gente soma tudo que a gente pagou, a entrada e mais tudo o que foi financiado. Seria o pagamento do imóvel de R$ 1.200.000. Então, você vê aqui que ela explicou claramente no vídeo. Se você compra um imóvel de 400 mil, você paga 1.200.000. Você compra um imóvel e paga 3 imóveis para o banco. Esse é o financiamento imobiliário hoje. Inclusive, quando ela gravou esse vídeo, a taxa Selic, que é a taxa base de juros, era 9,25%. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, está 14,5%. Então, como fugir desse financiamento? Como que eu posso fugir desse financiamento? Como que eu posso ter um crédito barato e não cometer esse suicídio financeiro de para poder comprar o meu imóvel, para poder investir em imóveis ou até mesmo para poder lucrar com crédito barato? Como que funciona, tá? Então, vou desenhar para você aqui na tela para a gente poder entender como que você pode lucrar com crédito barato hoje através do consórcio, tá? Ela explicou aqui no vídeo, ficou muito claro aqui para a gente. Vou desenhar aqui para a gente poder visualizar. Se você financiar R$400 mil lá no banco, você paga no final 1,2 milhão, certo? Isso foi o que a repórter ensinou aqui pra gente. Isso quando a Selic estava 9,25%. Hoje está 14.000%. Então o cenário de financiamento ainda está mais caro do que ela explicou aqui no vídeo. Mas acompanha comigo aqui o raciocínio. No consórcio, se você tem um crédito aqui de R$400 mil,
um crédito de 400 mil reais, você paga uma taxa de administração de 22%, que vai dar 88 mil reais. Esse é o consórcio. O custo efetivo total é 488 mil reais, tá? Esse é o custo efetivo total do seu financiamento, mais correções, tá? Então, você acha que é melhor você comprar o seu imóvel no financiamento, pagando 1,2 milhão, ou comprar ele através do consórcio, pagando 488 mil mais algumas correções? Então, no final, o consórcio ele é muito mais benéfico. Beleza. Vinícius, e como que eu posso aproveitar isso? Como que funciona a liberação do crédito? É isso que eu vou explicar para você agora. Algumas regras, algumas administradoras que você pode utilizar para trabalhar essa parte de investimento. Para você ter uma alavancagem financeira com consórcio, que é onde você contempla e vende a carta, você vai ter a carta de crédito aqui de 400 mil reais. Vou colocar aqui na tela para a gente poder visualizar melhor. 400 mil reais. Você vai pagar aqui, como a gente tinha colocado, 22% de taxa de administração. Vai ficar um custo efetivo total de 488 mil, tá? Então, você tem esse crédito, você está pagando 488 mil para ter um crédito de 400. Vamos supor que você pague aqui por mês uma parcela de R$ 1.500 para esses 400 mil. Esses R$ 1.500 é a sua parcela. Então, você pode pagar uma parcela e já ser contemplado, mas você pode pagar 24 parcelas e ser contemplado. Já vou explicar as regras de contemplação, mas só para você entender. Vamos supor que você levou 10 meses, você pagou aqui 10 vezes os R$ 1.500. Você vai ter tirado do bolso 15 mil no total. E aí eu vou ligar para você, falar que você contemplou, tirou 15 mil do bolso e vou comprar essa carta de você por 20% de 400 mil, que dá 80 mil reais. Só um minutinho. Que dá 80 mil reais. Então, você investiu 15 mil, contemplou, vende a carta por 80 mil reais. Por que essa carta ela dá lucro para você? Por que eu pagaria 80 mil reais em uma carta que você só investiu 15 mil? Você vai entender agora aonde essa conta fecha, tá? Eu vou pegar essa sua carta aqui que eu paguei 80 mil reais e vou reanunciar ela por 120 mil. Esse é o valor da carta anunciada. E aí vai vir aqui um cliente que está com pressa, ele precisa do dinheiro para ontem, precisa desse crédito. Se ele for financiar esses 400 mil, ele vai pagar 1,2 milhão para o banco de custo efetivo total. Eu vou chegar para ele e vou falar, olha, eu tenho essa carta de 400 mil, você vai pagar esses 120 mil reais de entrada, vai pagar os 400 mil do seu crédito e os 22% de taxa de administração, que o total seria 488 mil. Se vocês pegarem aqui e calcular 488 mil mais os 120 mil de entrada que o cliente está pagando, no total o imóvel vai sair para ele por 608 mil reais, mais algumas correções. Ele vai estar economizando aí mais ou menos 600 mil reais frente ao financiamento imobiliário. É por isso que eu compro e vendo a carta. Vinícius, se eu não quiser vender para você essa carta por 80 mil, eu posso vender diretamente por 120? Pode, a carta é sua, você pode fazer o que você quiser. Só que eu garanto para você sua liquidez imediata. Então, contemplou, vende a carta no mesmo dia, já pega o dinheiro, já faz mais consórcio, tá? É por isso que essa carta contemplada, ela vale dinheiro. Outra possibilidade que você tem, tá? Uma carta de 400 mil, vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que a parcela dela, na pós-contemplação, seja de 200 mil, seja de R$ 2.500. R$ 2.500. É outra forma de você ganhar dinheiro aqui, tá? Você tem R$ 2.500 de parcela para pagar e tem um crédito de 400 mil. O que você vai fazer com esse crédito? Você vai pegar esses 400 mil reais, vai dividir ele em 2 e vai comprar 2 imóveis de 250. Vinícius, como assim comprar 2 imóveis de 250 mil reais? Se eu só tenho 400 mil. Bom, é simples. Você vai procurar imóveis que valem 250, que são anunciados, vai chegar para o dono do imóvel, vai falar, olha só, eu tenho 200 mil na mão vindo na conversa, quer ou não quer? E faz a proposta e compra com deságio. Usa o poder de compra da carta ao seu favor para você negociar bons imóveis. Então, esse exemplo aqui, você tem
400 mil, transforma esses 400 em 500 mil só usando o poder de compra da carta, tá? Existem técnicas para você poder fazer isso. Então, com esses dois imóveis de 250 mil, deixa eu apagar aqui, com esses dois imóveis de 250 mil, cada um desses imóveis, você vai alugar eles pela média do mercado, tá? Então, cada imóvel desse aqui vai te dar de rentabilidade R$ 1.500. R$ 1.500 desse imóvel, aqui seu segundo imóvel, vai te dar R$ 1.500. Quanto que você está recebendo de aluguel por mês desses dois imóveis? 3 mil. Esses 3 mil reais, você paga a parcela, vou colocar até em vermelho aqui, ó, você paga a parcela de 2.500 do consórcio, sobra 500 reais para você. Ou seja, você contemplou um crédito de 400 mil, comprou dois imóveis de 250 mil e está ganhando 500 reais por mês de rentabilidade, fora que os imóveis estão se pagando, todo mês esses imóveis, todo ano esses imóveis se valorizam e você vai alavancando seu patrimônio através de renda de aluguel, tá? Então essa é uma segunda possibilidade de você investir com a carta de crédito. Só para você entender, Vinícius, entendi já, eu posso alugar imóvel, posso investir no mercado imobiliário, posso construir, posso fazer tudo. Só que como que funciona para eu contemplar esse consórcio? Quais são as regras? Como que eu vou saber que minha contemplação vai sair? Como que é tudo isso? Me explica. Vou te mostrar agora como que a gente faz para trabalhar a sua contemplação sem você tirar R$1 de entrada, somente pagando a parcela. É a melhor coisa que tem, é o melhor investimento que existe no Brasil hoje. Fora que você está investindo em tijolo, em pedra, em parede e você não está perdendo dinheiro, tá? Bom, aqui na tela eu já tenho a apresentação da Servopa, que é a administradora de consórcio. Você já vai entender melhor como que ela funciona, tá? Aqui na Servopa, a gente tem, ela é a administradora de crédito. A VT Investimentos aqui, que é a minha empresa, é a corretora. Eu sou um corretor e especialista em consórcio e especialista em gestão de pré e pós-contemplação. Então, aqui na Servopa, hoje, a Servopa, só para vocês entenderem, é como se fosse o banco, mas ela é uma administradora de crédito privado. Ela tem mais de 70 anos de mercado, foi fundada em 1955, lá em Curitiba. Hoje ela administra vários consórcios de concessionárias, automóveis, caminhões, imóveis. Você pode comprar imóvel, terreno, construir, pode comprar imóvel rural, pode fazer tudo com o consórcio da Servopa. Ela é muito sólida, comercializa mais de 20 bilhões em consórcio por ano. Número 1 no ranking do Banco Central, tá? Além disso, ela é uma administradora 100% segura, auditada, fiscalizada pelo Bacen. Além disso, ela possui o selo da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que é igual ao selo de qualidade que só as melhores têm. Por que eu coloco a Servopa aqui para você que é cliente investidor? Porque ela permite você pagar metade da parcela até a contemplação. Ou seja, você paga uma parcela bem mais baixa para alavancar um crédito bem mais alto. Além disso, você pode usar 30% do crédito como lance para acelerar a sua contemplação, que é o lance embutido. Já vou te explicar melhor esse lance. E o maior benefício de fazer o consórcio é que você não paga juros. O consórcio ele não tem juros, tá? Então, vamos abrir aqui uma tabela para fazer uma simulação ao vivo na Vera de um imóvel de 500 mil reais, tá? Esse grupo aqui que eu estou abrindo para vocês, que é o grupo 1553 da Servopa, ele tem créditos de 500 mil até 1 milhão de reais. Então, um crédito hoje de 500 mil reais, você pagaria uma meia parcela, lembra? Meia parcela de 1.458. Então, deixa eu voltar aqui para a tela para a gente poder e desenhar como que funciona aqui o consórcio. O consórcio, ele sempre tem dois cenários. O cenário antes da contemplação, tá? E o cenário, deixa eu passar a régua aqui, e o cenário após a contemplação, igual antes de Cristo, depois de Cristo. Então, aqui na Servopa, a gente vai fazer um crédito de 500 mil reais. 500 mil. Vou colocar aqui, ó, P de parcela
R$ 1.458,33, que é a parcela que a gente está olhando aqui na tela, certo? E quais são aqui as regras do grupo? Regras do grupo para a contemplação, tá? Nas regras do grupo, fala que todo mês o consorciado vai participar aqui, deixa eu dar um zoom, do sorteio. Como que funciona esse sorteio? O sorteio é pela Loteria Federal. Fechou o seu contrato, você recebe o seu grupo e a sua cota, sorteou a sua cota na Loteria Federal, você foi contemplado e não vai abater nada. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui para a tela. Vou puxar uma setinha bem aqui, vou escrever aqui, ó, sorteio, tá? No sorteio não abate nada, você pega R$500 mil cheio, R$500 mil cheio. Vinícius, vou vender a carta. Quanto que você me compra essa carta? 20% de 500 mil, que dá um total de R$100 mil. Opa, deixa eu pagar aqui. Dá um total de R$100 mil. Então, você vende e lucra R$100 mil. Vinícius, paguei uma parcela de 1.458. Você compra minha carta por 100 mil? 100 mil se for no sorteio. Vinícius, paguei 10 parcelas de 1.458. Tirei um total de R$14.500 do bolso. Você vai comprar essa carta por 100 mil, compra essa carta por 100 mil e revendo ela posteriormente por 150 mil, tá? É assim que funciona. Então, só para vocês entenderem aqui. Essa carta aqui, se você contemplar no sorteio, você vai ter R$100 mil na venda da carta. Existe algum outro investimento que você conhece que pode te pagar essa rentabilidade de você investir 1.400 e ter R$100 mil de lucro? Eu não conheço nenhum produto que seja 100% seguro no mercado financeiro que pode te dar isso. E o consórcio, ele pode te dar essa rentabilidade. Além disso, com R$500 mil você pode conseguir comprar 2 imóveis de 300 mil cada um. E você alugando esses imóveis vai pagar a parcela e essa parcela ainda vai sobrar um troco para você poder fazer mais consórcio e reinvestir. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Hoje, grandes players do mercado financeiro usam o consórcio para fazer essa alavancagem. O Pablo Marçal, o Thiago Nigro, o Renato Cariani, todos eles já falam de consórcio hoje na internet, tá? Então, vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem a regra do grupo. Deixa eu voltar aqui. Regras do grupo. Além do sorteio, vocês podem usar lance fixo. Que lance fixo é esse? Esse aqui é aquele lance de 30% que eu estava falando aqui atrás, tá? Então, se for contemplado no lance, como que funciona? Vai abater aqui, ó, menos 30%. Vou puxar uma setinha, vou escrever aqui lance fixo. Se abater 30% de 500 mil, você vai ter um crédito pós-contemplado de R$350 mil. R$350 mil. Vinícius, vou vender minha carta, 20% de 350 mil, dá um total de 75 mil, né? 70 mil. 70 mil reais. Vinícius, paguei uma parcela de 1.458, já contemplei no lance fixo. Você vai me comprar a carta por 70 mil? Compra a carta por 70 mil e você lucra nessa operação também, tá? Então, essas são duas possibilidades aqui que estão na regra do grupo. Além dessas duas possibilidades, para você acompanhar aqui, tem aqui também o lance livre. O lance livre, ele é igual ao leilão, quem paga mais contempla. Pelo fato da taxa de juros estar muito alta, a galera no mercado que já está capitalizada, que tem recurso, está vindo para o consórcio para ofertar o lance livre, já contemplar rápido. Para quem é investidor, cliente investidor, a gente não trabalha nessa possibilidade. Então, além dessas três possibilidades que você tem, que é o sorteio, o lance fixo e o lance embutido, você pode participar aqui também do lance fidelidade. Mas qual que é a regra do lance fidelidade? Esse aqui é o acelerador de contemplação. Quando você entender o jogo do lance fidelidade, você vai contemplar todo o consórcio que você fizer. Mas não é toda administradora que tem esse lance, tá? Por isso que eu indico para você fazer seu consórcio na Servopa. Se for fazer na Servopa, conte com a gestão da AVT Investimentos.
Qual que é a regra do lance fidelidade? Fidelidade só será permitido mediante o pagamento de 12 parcelas consecutivas até o vencimento. Essa é a regra, não tem como dar jeitinho. O que a administradora está colocando aqui para você? Se você for um cliente fiel, um cliente que paga seu consórcio em dias sem atrasar durante um ano e ainda não tiver sido contemplado, que você pode ser contemplado antes de um ano, você vai entrar em um acelerador de contemplação, em um grupo VIP de pessoas onde só contempla quem paga o consórcio em dias. Então, o maior segredo para você ser contemplado, o acelerador de contemplação, é só você pagar o seu consórcio em dias, você seguir com um pagamento rigoroso ali que você vai ser contemplado, tá? Então, Vinícius, mas todo mundo pode ofertar o lance fixo de 30%, todo mundo pode ofertar o lance fidelidade, todo mundo pode ofertar, mas não é todo mundo que oferta. Por que não é todo mundo que oferta? Porque hoje no mercado, os corretores, eles não estão ligando mais para os seus clientes. Eles vão lá, te oferecem o consórcio, te entrega uma partinha, fala parabéns pela sua aquisição, Vinícius. Mas aqui, deixa eu até voltar aqui para cá. Mas para você ter uma gestão de pré-contemplação, participar todo mês do sorteio do lance fixo, você tem que entrar no sistema da administradora. Você tem que ir lá, colocar que você vai participar do sorteio, colocar que você vai participar da assembleia, emitir o seu boleto de pagamento, pagar em dias antes da data de vencimento. Você tem que ofertar o teu lance, só para você ter uma noção. Quando você faz a oferta de lance fixo, emite um comprovante de oferta de lance. Vou até mostrar aqui para você um exemplo aqui da minha empresa, da VT Investimentos, sobre como que a gente faz isso. Vou colocar aqui para vocês o meu cliente, Matheus. Matheus de Lima, só para vocês saberem, tá? O Matheus, todo mês ele recebe no WhatsApp dele aqui o comprovante de oferta de lance e o boleto. Por que que ele recebe? Porque eu emito, a gente tem um time de back-office que faz essa gestão para todos os nossos clientes. Então aqui, quando você oferta o lance, emite tudo, número de protocolo, nome do consorciado, grupo, cota, data, hora, minuto, segundo, qual que é o lance que ele está participando, tipo de lance, valor do lance. Esse aqui tem um crédito de R$800 mil aqui na VT Investimentos e ele vai estar participando. Ou seja, se você não entrar todo mês no sistema para fazer essa oferta, você não participa. Então 60% do grupo de consórcio nem sequer participa da possibilidade do lance fixo. E ainda mais do lance fidelidade, que é após um ano de pagamento. Então sempre vai ter aquele cliente que é o cliente esperto, que vai estar ofertando o lance, participando de todas as possibilidades, e o cliente vai ficar à mercê somente do sorteio, e sabe-se lá quando esse cliente vai ser contemplado, tá? Então, para evitar que você perca essas possibilidades, o meu time de back-office, o meu time de funcionários, faz essa gestão, manda o comprovante de oferta de lance no teu WhatsApp, manda o boleto, manda o lembrete de pagamento, para você não perder a sua contemplação. Afinal, o maior interesse que eu tenho é em ver você contemplado, tá? Então, já expliquei aqui para você as regras do grupo, o sorteio, o lance fixo e o lance fidelidade. Vinícius, e como ficaria se eu fosse contemplado aqui no lance fidelidade? Então, o lance fidelidade, ele funciona igual aqui o lance fixo. Nesse lance fixo, você pega 350 mil, o lance fidelidade é a mesma coisa, libera 350 mil. Tem um grupo exclusivo que abate somente 10% no lance fidelidade, então você pegaria ali 450 mil de crédito, mas esse é um grupo exclusivo só para investidores que eu lanço somente os meus melhores clientes. E eu tenho algumas poucas vagas nele. Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você assistiu ele, já sei que você tem interesse em fazer o seu consórcio. Já procure um especialista da VT Investimentos. Fale com um consultor, marque uma reunião. Eu mesmo, pessoalmente, posso fazer o seu atendimento, te explicar detalhadamente como funciona e montar uma simulação personalizada para você. Você pode fazer uma carta de 500, duas de 500, três de 500, uma de 1 milhão, uma de 1,5 milhão. Você vai ter o mesmo funcionamento, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, também fale com a nossa equipe no WhatsApp. Vai ser um prazer atendê-lo. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Então, esse foi o vídeo. Manda para o seu amigo que tem dúvida como funciona o consórcio como investimento e vamos para cima.